Por quê? Porque Paulo era um homem dos dias dele tentando fazer tudo para fazer os cristãos greco-romanos e judeus virem para o evangelho. Mas uma das coisas mais difíceis de se quebrar é a cultura, especialmente a cultura religiosa. Então, por exemplo, eles viviam num mundo de escravos, de donos de escravos, de mulheres objeto, que tinham que ser seres subservientes, homens completamente truculentos, maltratadores de esposas e proliferadores de mulheres e de casa, onde todo mundo estava a serviço, concubinas e tudo mais, filhos assim que tinham vínculo genético, mas não afetivo na maioria das vezes. Então Paulo vem e ele repete isso. Em Cristo não há nem homem nem mulher. Isso em si, hoje em dia, já devia acabar com essas 50 tons de gênero que a gente tem por aí. Em Cristo não há nem homem nem mulher. É igualdade total. E não há. E o que quer que esteja entre eles. Se não há homem nem mulher, o que é que há então? O que tem que haver é ser humano, gente boa. O que tem que haver é fraternidade. O que tem que haver é acolhimento. O que faz um homem homem é ser humano. O que faz de uma mulher mulher não é pepeca, é ser humana. E é isso que faz da gente quem a gente pode se tornar, embora muitos de nós não sejamos ainda. Sejamos só projeto de um desejo. Em Cristo não há nem escravo, nem liberto, nem senhor. Ele vai dizendo, em Cristo não há sexismo, em Cristo não há gaps sociais, econômicos para serem validados e fixados como imutáveis, e em Cristo não há etnicismos, supremacismos étnicos. Não há arianismo, não há supremacismo branco, não há nenhum desses orgulhos. Todos os seres humanos deveriam ser só humanos. Aí ele diz, não há hebreu, não há judeu, não há grego, não há romano, não há celta. Ele cita uma quantidade enorme de etnias. Sem Cristo não existe nada disso, ele é o Cristo universal, e de todos os seres humanos, de quem quer que creia. Aí sobre gênero, em Atos 8, tem uma história singela, mas linda, a meu ver, de um cara que vem da Etiópia, que era chefe do tesouro de Candace, rainha dos etíopes, e que vai adorar em Jerusalém, porque Salomão fez filhos etíopes com a rainha de Sabá. E isso é verdade, não é lenda. E a rainha de Sabá foi com o filho que ela teve de Abraão, que alguns botam o nome de Menaleque, para a Etiópia. Tanto é que a Etiópia, depois de Israel, é o lugar da terra com a maior tradição judaica planetária. E aí tem tabernáculos, tem arcas da aliança, tem tudo de 3.000 anos atrás. E aí, conclusão, os próprios judeus do rabinato reconheceu que os negros etíopes, os felachas, eram descendentes de Salomão, portanto eram judeus. Se você chega em Israel nos últimos 35 anos, está cheio de judeus negros servindo ao exército, são judeus de fato. Então, quando ouve Paulo dizer que não pode ter esse etnicismo de nenhuma natureza, isso recai sobre as políticas mais contemporâneas. Não é? O Trump, com o seu supremacismo branco. Aqui no Brasil, não se diz que é supremacismo branco, mas são supremacismos morais, religiosos e de outras naturezas que em Cristo não há. Paulo, no entanto, mesmo dizendo isso, ele diz, bom, eu lido com esse mundo real. E aqui tem escravo e tem senhor, tem isso e tem aquilo. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Tem gente com 2 mulheres, com 3.
Aí, nesse último caso, ele ensinou os caras, quem fosse ser pastor ou bispo da igreja, tinha que ser marido de uma só mulher. Porque na congregação de gente que tinha se convertido dos movimentos pagãos anteriores, tinha gente com 2, com 3 ou com 4 Cara. mulheres. Ele não queria destruir famílias. É. Então, ele cuide bem da família que você trouxe com você. Agora, nós estamos apresentando um novo modelo familiar e o bispo é a referência. E ele tem que ser marido de uma só mulher para constituir uma família singela, que é o que a gente gostaria de ver, que foi como Jesus ensinou, foi uma família singela. Pode ser de homem com mulher, ou pode ser... Jesus mesmo acabou com a história do DNA na família. Não lembra quando Maria, lá em Marcos 3, ouviu dizer que Jesus estava curando todo mundo na região da Judéia e os irmãos malucos com ele? Aí ela disse, vamos prender esse menino. Está lá em Marcos 3, o pessoal que não quer ler. Vamos prendê-lo. Aí saiu Maria com os irmãos de Jesus, corda, tudo mais. Chegaram, estava Jesus dentro de uma casa com uma multidão do lado de fora e um povo dentro. Aí vem alguém lá e disse assim a ele, Tua mãe tá aí. tua mãe e teus irmãos estão aí te chamando lá fora. E já com aquele tom, né? Cuidado, cara. Aí ele falou, o quê? Aí o sujeito disse, tua mãe e teus irmãos. Ele disse, minha mãe e meus irmãos? Meus irmãos são esses e minha Olha mulher. aqui, ele diz, e o texto de Marcos dizia, olhando ao redor, em cada um disse, eis aqui minha mãe, minha irmã, meus irmãos, porque minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de Deus e a praticam. Caramba. Na cruz, quando ele está morrendo, só tinha um discípulo ali perto, que era João, o mais novinho. E Maria, com algumas outras mulheres. Mulher sempre encara muito mais a pesada, né? Exatamente. Na hora que aperta são as do mulheres. parto da cruz, é a mulher que fica. E João estava ali, meio do ladinho de Maria. Aí Jesus, de cima, assim, quase sem conseguir falar, falou para Maria, eis aí o teu filho. E olhou para João e diz, eis aí a tua mãe. E o texto de João diz que daquele dia em diante João a tomou como mãe e a levou para sua casa. Caramba. E a tradição diz que eles estão sepultados, Maria está sepultada lá entre Éfeso e Mileto, na Turquia. Esse é, obviamente, a sepultura é uma tradição, mas a história é fática, de que João... e ela tinha um monte de filhos e filhas. Então, Jesus quebrou o dogma da paternidade por DNA. A gente é pai e mãe de quem a gente ama e de quem ama a gente. Então, acaba essa história de que, hoje em dia, com engenharia genética, acabou a história do esperma e do óvulo. Você faz in vitro, você faz do jeito que você quiser e daqui a mais 10 anos você vai fazer com sangue, você vai fazer com qualquer coisa. Já não será mais o gênero físico, orgânico, que vai determinar a possibilidade de que surjam famílias de outro tipo e de outro modo. E quem não estiver preparado para viver no mundo nessa natureza, vai virar evangélico troglodita, como a gente está vendo agora, nesses dias, essa expressão nefasta de obscurantismo